Você sente que está no seu momento mais difícil? Acredita que está fraco demais para continuar a jornada da vida? Talvez pessoas em quem você confiou já tenham te decepcionado várias vezes, e agora você precisa de alguém que possa te ajudar a recuperar sua força. Se isso ressoa com você, então este vídeo é para você. Nele, você aprenderá que não está sozinho. Outras pessoas já enfrentaram situações ainda mais desafiadoras, mas conseguiram seguir em frente porque encontraram sua força em Deus. Este vídeo mostrará que sentir-se fraco não é o fim da linha. Pelo contrário, pode ser o início de uma nova fase, cheia de possibilidades, se você souber buscar força em Deus. Antes de continuar, inscreva-se neste canal para acessar mais conteúdos inspiradores que te ajudarão a se manter firme na fé em qualquer situação. Lembre-se, Deus não quer que você falhe, nem que permaneça preso à sua fraqueza. Ele deseja que você seja forte nele. Então assista ao vídeo até o final e descubra como isso é possível. Um exemplo claro está na vida do apóstolo Paulo. Ele era um evangelista respeitado e um modelo para outros apóstolos como Pedro, que o admiravam por sua determinação e força para cumprir a obra de Deus. No entanto, até mesmo Paulo chegou a um ponto em que suas forças se esgotaram completamente. Ele provavelmente seria questionado por seus colegas se confessasse que não tinha mais energia para continuar. Muitas pessoas talvez não entendam que até mesmo Paulo, com todo o seu zelo, poderia se sentir fraco. Talvez você se identifique com essa situação agora. Pode ser que ninguém ao seu redor acredite que você também possa passar por momentos de fraqueza. Alguns podem até questionar por que você deveria se sentir assim. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: "Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essas foram as palavras de Deus a Paulo, e hoje você também pode encontrar conforto nelas. Assim como Paulo foi fortalecido por essas palavras, Deus está dizendo o mesmo a você neste momento. Ele quer que você entenda que sua fraqueza é uma oportunidade para que o poder dele seja revelado em sua vida. Sua fragilidade pode ser a porta para experimentar a perfeição de Deus. Muitas vezes, acreditamos que nosso melhor desempenho vem quando estamos fortes, confiando em nossa própria capacidade. Talvez você tenha vivido sob a ideia de que suas maiores conquistas resultaram exclusivamente da sua força em superar desafios e lutar suas batalhas sozinho. Mas isso não é verdade, não é? A realidade pela qual você está passando agora é um lembrete de que há limites para o que conseguimos fazer com a nossa própria força. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, nos ensina: "Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Não é pela força que o homem prevalece." Esse versículo reforça que nenhum ser humano pode prevalecer confiando apenas em sua própria força. Para aqueles que seguem como servos fiéis, Deus promete guiá-los com sua força e silenciar o maligno em seu nome. Uma das razões pelas quais não podemos enfrentar a vida apenas com nossa própria força é que há forças espirituais agindo contra nós em lugares altos. Muitos dos desafios e frustrações que enfrentamos não são apenas situações comuns. Eles muitas vezes têm origem no reino das trevas. Talvez você esteja enfrentando decepções de todos os lados. Pessoas que costumavam estar ao seu lado podem ter se afastado sem explicação. Isso não é algo simples ou casual. Às vezes, os problemas que enfrentamos têm um componente espiritual que não conseguimos enxergar. Não cometa o erro de tentar explicar tudo de forma racional. Você pode pensar que está lidando apenas com situações físicas e que com esforço suficiente conseguirá vencer.
Mas já se perguntou por quê? Apesar de tantas tentativas e estratégias, as coisas parecem não mudar? Por que você se sente preso, andando em círculos? A verdade é que sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal em lugares elevados. Para vencer, você precisa da força de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 11 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus quer que você dependa dele. É somente com a força dele que você poderá resistir aos esquemas do inimigo. Se você já tentou enfrentar as dificuldades confiando apenas na força humana e isso falhou, é porque não fomos feitos para lutar sozinhos. Deus quer que você lute suas batalhas com a força que vem dele. Ele nunca falhou no passado e não vai falhar agora. Pense nos filhos de Israel. Eles enfrentaram momentos críticos, como no Mar Vermelho, ou em batalhas contra os amorreus, cananeus, heteus, perizeus e jebuseus. Apesar de estarem à beira do desastre, Deus veio em seu socorro e os salvou. Ao longo da história dos israelitas, houve muitas situações em que poderiam ter sido derrotados. Em várias batalhas, seus inimigos eram mais numerosos e mais bem preparados. No entanto, sempre que confiavam no Senhor, saíam vitoriosos. Por outro lado, sempre que colocavam sua fé na força dos seus grandes exércitos, falhavam. Isso nos ensina uma lição importante. Vencer na vida não depende da sua força, da sua capacidade ou da segurança que você construiu ao seu redor. O que realmente importa é em quem você coloca sua confiança. Lembre-se do povo de Jericó. Eles tinham uma muralha imponente para protegê-los, mas ainda assim caíram, porque Deus estava com os israelitas. Da mesma forma, não há situação na sua vida que você não possa superar quando escolhe depender da força do Senhor. Seja fome, depressão, crises financeiras ou batalhas espirituais, Deus nunca falha. Sua força é infinita e você pode ser forte no Senhor quando escolhe buscar a presença dele continuamente. Buscar a face de Deus significa estabelecer uma comunhão constante com ele, tanto em tempos bons quanto difíceis. Isso requer dedicar tempo de qualidade em oração e súplica. O Salmo 84, versículo 7, diz: Eles vão indo de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Você se apresenta a Deus em Sião quando busca sua face, de forma intencional e constante. Estar na presença de Deus traz uma força sobrenatural. Davi é um exemplo poderoso disso. Ele era um homem que buscava a Deus em todo momento, gastando tempo em sua presença. Isso o capacitou a vencer todas as batalhas. Davi sabia que sua força vinha do Senhor e não de si mesmo. Nos Salmos, encontramos várias declarações de Davi reconhecendo Deus como sua força. Ele sabia que fora de Deus não tinha poder algum. Assim como Davi, aprenda a buscar ao Senhor e depender da força dele para vencer suas batalhas. Você deve buscar continuamente a face de Deus, permanecendo em sua presença. Quando você espera no Senhor de forma constante, Ele renova a sua força. Você também pode ser forte no Senhor, alimentando-se da sua palavra. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus manifestou sua força em favor do seu povo em diversas circunstâncias. Ao ler sobre os atos poderosos e maravilhosos de Deus, você aprenderá a confiar cada vez mais nele e depender da sua força. Por meio da leitura da palavra de Deus, você compreenderá que Ele quer que você lance suas preocupações sobre Ele, pois Ele cuida de você. Desde a história dos 4 jovens hebreus que foram salvos da fornalha ardente, até a preservação de Paulo da picada venenosa de uma víbora, fica claro que Deus nunca falha com aqueles que confiam nele.
você pode se tornar forte no Senhor, edificando sua fé em Deus. Existem momentos em que as circunstâncias da vida tentarão abalar você. Testes e provações podem parecer esmagadores. No entanto, se você mantiver sua fé firme no Senhor, Ele agirá poderosamente em sua vida. A história dos 4 jovens hebreus que se recusaram a se curvar diante da imagem de ouro, mesmo sob a ameaça da fornalha ardente, é um grande exemplo de fé e coragem. Eles não temeram o fogo, ao contrário, confiaram plenamente em Deus. E o mesmo fogo que consumiu os mensageiros que os lançaram na fornalha não os prejudicou, pois Deus estava ao lado deles como sua força. Outro exemplo inspirador é o de Daniel, um homem com fé inabalável. Ele continuou orando a Deus, mesmo sabendo que desobedecer ao decreto do rei significaria ser lançado na cova dos leões. Por causa de sua fé, Deus manifestou sua força e os leões não puderam machucá-lo. Você pode estar enfrentando problemas que parecem impossíveis de resolver. Mas não ceda ao medo. O que você precisa é de uma fé inabalável em Deus, e a força dele se manifestará em sua vida. Quando você permanece firme na força do Senhor, pode resistir aos dardos inflamados do inimigo. A força de Deus o preservará do mal e lhe dará vitória em qualquer situação. Quando você veste a couraça da justiça, torna-se inatingível para o inimigo. Jó é um exemplo poderoso disso. Ele era um homem justo que vivia em obediência a Deus. Por causa de sua retidão, o diabo não podia tocá-lo, pois Jó tinha Deus como sua força e proteção. Outro exemplo é o de Abraão. Deus o protegeu do rei Abimeleque, que planejava tomar Sara como esposa. Sabendo que poderia ser morto caso o rei descobrisse que Sara era sua esposa, Abraão escolheu ocultar a verdade. Contudo, Deus não permitiu que seu servo justo sofresse injustamente. Ele interveio, atacando Abimeleque e sua casa, e assim Sara foi salva. Essa proteção só aconteceu porque Abraão vivia em retidão diante de Deus. Uma vida justa concede o privilégio de desfrutar da força e da presença de Deus, pois o inimigo não pode levantar acusações contra os justos. Os justos têm a segurança e proteção de Deus em todos os momentos. O Senhor sempre se mostrará forte e poderoso em suas vidas. Por isso, é importante perguntar a si mesmo: estou vivendo de forma justa diante de Deus? Se você não tem certeza, corra até Jesus hoje. Ele morreu para que você pudesse ser purificado dos seus pecados e se tornar justo diante de Deus. Abandone seus pecados e entregue-se a Jesus. É somente assim que você pode ter a garantia da força e da presença de Deus em sua vida. É quando você estará qualificado para ser forte no Senhor. Ser forte no Senhor traz muitos benefícios. Um deles é que você viverá sempre em vitória. Embora muitas coisas possam fazer você se sentir derrotado, como crises econômicas, fome, incertezas da vida, pressões diárias ou problemas de saúde. Ao escolher ser forte no Senhor, você receberá a graça necessária para enfrentar todas essas situações. Lembre-se da história de Jó. Ele enfrentou inúmeras aflições, perdeu todos os seus bens, sua saúde e até sua família. Apesar disso, ele nunca foi um perdedor. Por causa de sua justiça, Deus lhe deu uma bênção em dobro como recompensa por suas provações. Se você vive uma vida justa e permanece firme no Senhor, pode ter certeza de que Ele será a sua força, vitória e restauração, não importa o que você enfrente. Jó saiu vitorioso de sua situação porque escolheu ser forte no Senhor e não nas riquezas que possuía. Ele não confiou em sua abundância ou na influência que sua prosperidade lhe proporcionava. Foi essa escolha que o manteve firme, mesmo quando perdeu tudo. Ele permaneceu fiel a Deus, apesar de sua solidão e das provações que enfrentou. Que a história de Jó inspire você hoje. Não importa o que você tenha ou perca, somente em Deus você encontrará a verdadeira vitória.
Quando você escolhe ser forte no Senhor, o diabo estará sempre abaixo de você. Por mais ardente e ameaçador que ele pareça, ele é impotente diante de Deus e se curva a ele. Da mesma forma, ser forte no Senhor garante que a presença e o zelo de Deus estejam sempre com você. Gideão é outro exemplo de alguém que confiou plenamente na força de Deus. Ele foi à guerra contra os midianitas com apenas 300 soldados, enquanto seu inimigo tinha milhares. Humanamente falando, a derrota era inevitável. Mas porque Gideão confiou em Deus e não em sua própria força, ele venceu a batalha. Essa história nos ensina que não importa o número ou o poder de seus inimigos. Quando você é forte no Senhor, a vitória está garantida. Seus adversários ficam abaixo de você, pois você não confia em suas próprias habilidades, mas na força divina que opera através de você. Outro benefício poderoso de ser forte no Senhor é a coragem. Essa coragem sobrenatural capacita você a enfrentar qualquer desafio ou problema com confiança. A graça de Deus lhe dá força e determinação, como vimos no caso do apóstolo Paulo. Quando estava na ilha de Malta, Paulo demonstrou uma coragem extraordinária. Quando uma víbora mordeu Paulo, ele não se intimidou. Em vez de se encolher ou demonstrar medo, ele simplesmente continuou com confiança. Ele sabia quem era e em quem confiava. Sua força estava em Deus, e isso lhe dava uma coragem inabalável, mesmo diante do perigo. Como resultado dessa demonstração de coragem, Paulo se tornou uma bênção para muitas pessoas na ilha, curando os doentes e trazendo esperança. Você também pode ter esse mesmo testemunho. Embora ninguém possa garantir uma vida sem problemas, você pode ter certeza de que, enquanto escolher ser forte no Senhor, vencerá qualquer desafio que surgir. Além disso, você pode se tornar uma fonte de força e bênção para outros, assim como Paulo foi para os prisioneiros e todos os que estavam a bordo do navio quando uma tempestade ameaçou suas vidas. Atos, capítulo 27. Em Isaías, capítulo 40, versículo 29, Deus promete: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Embora você, como ser humano, possa falhar muitas vezes, se escolher ser forte no Senhor, Ele nunca falhará. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra que recebi hoje. Aprendi que há um limite para onde minha própria força pode me levar. Compreendi que, pela minha força, não posso prevalecer. Cheguei ao fim de mim mesmo. Senhor, humildemente me curvo diante do teu trono hoje, porque desejo ser forte em ti. Quero confiar no teu poder, não nas minhas posses. Venho a ti, Pai, pois sei que sou fraco, mas em ti posso ser forte. Eu confiei na carne e nas conexões terrenas, mas elas falharam completamente comigo. Quero deixar o pecado e a carne para trás e me revestir da tua justiça. Peço pela tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de mim e limpa todo o registro do meu pecado. Deixe que o teu sangue me purifique de toda injustiça. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Traga-me para a tua justiça, para que eu possa ser teu filho e desfrutar da tua força. Me ajude, Senhor, a sempre esperar em ti, para que eu possa viver pela tua força. Me ajude a buscar o teu rosto e a tua força, a permanecer em comunhão contigo em todos os momentos. Quero orar a ti em todo o tempo, para que minha força seja construída em ti. Mesmo quando as tempestades da vida surgirem com tanta intensidade que me fizerem duvidar, fortalece minha fé. Ajuda-me a estar enraizado e firme na fé, para que eu sempre confie na tua força, não importa o que aconteça. Entrego minhas fraquezas a ti, coloco minhas ansiedades diante de ti. Entrego minhas incertezas a ti. Eu entrego meus fracassos a ti. Venho a ti em busca de graça, troco minha fraqueza pela tua força. Senhor, eu declaro que sou forte em ti, em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Espero que essa versão tenha abençoado você. Se o vídeo foi edificante, sinta-se à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo.